Olá, estamos aqui para mais um episódio do Alma Delas e hoje trouxemos uma convidada que eu vou deixar ela se apresentar para vocês porque ela tem um jeito especial de se apresentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Ana, sou casada com o Otávio, a gente está junto há 16 anos e eu sou mãe do Romeu, de 2 anos e 8 meses e também sou médica. Muito legal, é porque isso é interessante. Por que a doutora Joana falou que é uma forma diferente de se apresentar? Porque geralmente quando pergunta assim, quem que você é? Eu falo, não, sou médica. Aí você fala, sua especialidade. Doutora, sou doutora Ana, né? Sou doutora Ana, sou obstetra e especialista em ultrassom, né? E não, na verdade, tem um mundo por trás do jaleco, né? Me conta isso, assim. Como é que foi essa jornada sua? Você, como médica, fez o caminho que todos nós fazemos, faculdade, resolveu fazer ginecologia e obstetrícia. E como é que foi seu percurso até onde você está? O meu sonho, quando eu entrei na faculdade, era ser obstetra. Queria fazer parto, eu achava a coisa mais linda ser obstetra. Então, eu já entrei na faculdade com a intenção de fazer residência de obstetrícia. Então, fiz a residência de obstetrícia e dentro da residência eu vi que é uma vida muito difícil, né? Que a gente não sabe, a gente não descobre isso na faculdade. Então, eu vi que era uma vida que ou eu ia viver de plantão ou eu ia viver numa disponibilidade, né, para os pacientes. Então, eu decidi que aquilo eu não queria mais. Tinha realizado meu sonho, fiz muitos partos na residência e era isso. Então, na residência eu descobri o ultrassom. E aí eu fiz mais um ano, né, de residência, um R4 de ultrassom. E aí achei que estava com a vida ganha. Fiz 2 residências, num hospital bom, onde eu queria fazer. Vou acabar a residência, vou trabalhar e está tudo resolvido. E aí eu entrei naquele ciclo que muitos de nós médicos, né, entramos, de atender convênio, aquela loucura. Então eu fazia assim 30, 40 exames por dia. Caramba! Uma loucura mesmo, assim, os colegas pedindo encaixe, encaixando, não sabia dizer não, né? Uma loucura mesmo. Até que, conversando com a Lilian, que é minha sócia, depois eu vou falar dela para vocês, ela é cardiologista, ela faz eco fetal, e um dia ela me falou que ela tinha feito um eco gemelar. E ela tinha ganhado no primeiro gemelar R$80 e no segundo 18. Para avaliar um coração fetal, ela recebeu R$18. Falei, Lilian, não é possível. Com a responsabilidade toda de um eco, né, gemelar, que é mais difícil. Então, eu falei, não é possível. Que é isso, né? É um absurdo isso que a gente recebe, né? Uma exploração, não tá certo. E aí veio a pandemia, eu tava nessa loucura. Trabalhava todos os dias, sábado, domingo. Eu me mudei pro lado de um laboratório grande aqui de BH. E aí eu fiquei muito feliz quando eu descobri que lá abria domingo e que tinha agenda de ultrassom. Então, eu estava desse nível, assim, trabalhando todo dia e feliz que eu ia trabalhar domingo. Até que veio a pandemia e aí alguns lugares fecharam, eu me vi em casa, sem, né, nada para fazer, vinha desde a faculdade, sempre uma vida muito agitada. Resolvi, então, comprar um curso de marketing digital. Foi quando eu vi que existia uma possibilidade de eu sair daquilo, né? Então, comecei a estudar, comecei a produzir conteúdo no Instagram. E 1 ano e meio depois eu consegui abrir a minha clínica, que é uma clínica particular, trabalho só com ultrassom. Há 4 anos, atendimentos exclusivamente particulares, que é onde eu tô hoje. Ah, que legal. E é isso, assim, né? Aí, por isso até eu comecei, porque igual a Ana contou, a medicina, de certa forma, ela engole a gente se a gente não tiver esse cuidado, né? E aí, até na forma da gente se apresentar, porque ela tá ocupando tanto espaço da nossa vida, muitas das vezes, E vira uma identidade. Que vira uma identidade. Você é o que você trabalha, né? Você é o seu CRM. Exatamente. E a gente é muito mais do que o seu RQE, do que o seu CRM, né? Então... O RQE só... É explicando. o registro de especialidade. Então, todo médico que tem uma residência, ele tem um númerozinho, é até bom pra vocês saberem quem tem residência. Exatamente. Ele tem um númerozinho que chama RQE, que é o registro da especialidade dele. Então, por isso que eu falei dessa forma da Ana se apresentar, porque é algo que ela sempre faz. E é algo que nós, médicos, até pela forma como somos formados, por essa ideologia de que a gente tem que fazer
por vocação, que é muito Sacerdócio. sacerdócio, que é muita doação. É óbvio que a gente poder se doar e oferecer o melhor cuidado que a gente pode para o paciente é extremamente importante. Mas a gente não pode esquecer da gente, né? Exatamente. E a gente tem que estar bem também para oferecer um atendimento, né, para o paciente. Exatamente. Se a nossa casa está uma confusão, filho, né, a gente não está dando suporte, marido, casamento acabando, a gente não vai estar presente ali inteiro para o paciente. Não. Isso é muito importante. Além disso tudo, além de casa bagunçada, marido e vida pessoal, porque você trabalhava domingo, né? Domingo a domingo. 40 exames num dia. Uma loucura. Assim, não tem jeito de você dar a mesma atenção do que você faz 10, 8. Exatamente. E assim, virou um sistema em que o paciente ele paga o plano, que não é barato. O médico recebe pouco, mas o paciente está pagando caro. Na cabeça dele, ele fala assim, não, mas eu estou pagando o plano. Sim. E aí fica como se o médico estivesse atendendo rápido e aí ele fosse alguém que estaria explorando o cliente ali, o paciente. Exatamente. E, na verdade, se a gente conseguir cortar esse intermediador, você consegue dar uma assistência muito melhor, que é o que você está fazendo agora, e consegue ter uma vida mais equilibrada. Então, Com é bom. certeza. Você concorda que é bom para todo mundo? Assim? Com certeza. Com certeza. É a saída. Eu acho que no futuro, e isso está acontecendo com os melhores médicos, assim. Eles já não atendem plano mais. O plano está sendo ou seguro para ter o reembolso, ou o plano está sendo para cobrir despesa hospitalar. De internação. Agora, médico mesmo, por exemplo, que a Lulu, minha menina, vai, a minha esposa vai, e que eu vou, são todos particulares. Eu também. Então, eu acho que isso é uma chave que está virando na cabeça das pessoas, né? Porque elas estão entendendo assim, essa intermediação faz com que as duas pontas sofram, né? Sim. Obviamente, a gente tem que continuar tentando buscar um cuidado e um atendimento de excelência, mas a gente tem que conseguir valorizar o nosso próprio trabalho também, né? A gente se dedicou tantos anos, estudou tanto para atingir aquele conhecimento, para oferecer aquele cuidado. E é muito triste a gente ver ele não sendo valorizado, né? E o paciente não pode ser prejudicado de maneira não nenhuma, pode, né? com certeza. Porque ele é o principal motivo de tudo. Então, na verdade, o foco tem que ser para ele. Exatamente. Então, a partir do momento que você fez o que você faz e depois vai explicar um pouquinho para a gente do seu curso para ensinar médicos a fazerem o que você faz, se o objetivo principal é o paciente, na verdade, o passo que você deu e que você ensina a fazer é valorizar quem tem que ser valorizado de fato, que é o paciente, porque ele consegue um atendimento de excelência tendo uma exclusividade, né? E você falou de valorização, né, Joana? Se a gente não mostra o nosso valor, ninguém enxerga. A gente tem que mostrar. Então, a gente não pode esperar que o paciente vá lá, doutora Ana, vim aqui ver se você é boa mesmo, vim aqui ver o seu valor. A gente tem que mostrar. E passa pela nossa mudança de mentalidade e entender o nosso valor, né? Eu estava conversando antes com a Joana. A gente tem uma crença de que o médico sempre precisa estudar mais. Claro que a gente se mantém sempre estudando, né? A gente mantém atualizado, mas assim, mais uma pós, mais uma residência, mais uma especialização. Se eu fizer mais um curso, aí meu consultório vai encher. Se eu fizer mais uma especialização, aí vai dar certo. E não é. A gente já a Joana, a gente já é, né? A gente já é bem formado. A gente tem que mostrar esse valor para o paciente certo, ele vai entender o nosso valor e ele vai pagar pelos nossos serviços. Qual que você acha que é o principal erro do médico hoje? Assim, quando ele forma de mentalidade, o principal erro que os médicos cometem? Acreditar que não é possível viver de particular. O sistema, existe uma crença que o sistema fala pra gente desde a faculdade, que hoje o convênio domina, tem um convênio que domina o país, né? Então, assim, o convênio domina, quem não começa pelo convênio não tem espaço, né? Então, acho que a principal crença é achar que não existe outra saída. E a maioria dos médicos, as médicas, na verdade, a gente só tem alunas médicas, elas chegam e falam assim, não tem jeito, eu dependo do convênio. E uma frase que chama muita atenção da gente é assim, elas falam, o convênio é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque enche a minha agenda, mas é ruim porque paga pouco. A gente fala, não, ele é ruim. Ele é só ruim, ele não é bom porque ele te explora. Ele paga muito pouco, você não consegue prestar um atendimento de excelência, né, naquele tempo. Então, não é bom e ruim, ele só é ruim. Então, eu acho que essa
mudança de mentalidade, de entender que é possível viver uma realidade diferente, é o primeiro passo, assim, o start para mesmo conseguir essa mudança. Espetacular. Como é que funciona sua mentoria? Então, a nossa mentoria chama Mães de Jaleco. Por quê? Nós somos mães, mães antes do jaleco, né? Então, quase todas as nossas alunas ou são mães já, ou pretendem ser mães, e a gente gosta muito de abordar essas médicas que ainda não são mães, para elas viverem essa transformação antes da maternidade, né? Então, eu tenho a minha sócia, que é a Lilian, eu falo que é minha sócia de vida, assim, né? Ela é minha sócia na clínica, ela é minha amiga, e ela é minha sócia no Mães de Jaleco. Ela é um pouco mais velha que eu, e ela viveu essa virada de chave quando os filhos dela já eram adolescentes. Então, ela fala assim, que ela não viu os meninos andarem, ela não ia na natação, a babá que acompanhava, entrava na piscina, na natação. Ela não acompanhou isso, né? Porque ela tinha que trabalhar. Isso para mulher é assim... isso é pesado. Isso machuca o dia que você perde alguma coisa, porque você estava em alguma coisa de trabalho. Você pode amar. Tipo assim, eu sou muito grata, porque eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, assim. Mas o dia que eu perco alguma coisa... que eu deixo de estar com os a gente se culpa. Exatamente. E aí, você falando dessa mudança de mentalidade, tudo, a nossa formação vai muito contra isso, né? E aí, obviamente, que eu acho que isso para médicos, homens e mulheres, acontecem, mas aí o impacto dessas dores para nós mulheres, até pelo impacto muito da maior. Maternidade na nossa vida, é diferente. Muito maior. Então, acho até que é mais fácil essa virada para o homem, talvez. Não sei. Porque talvez ele não tenha o medo que a gente tem de ficar sem o paciente também. O medo de você, talvez, não ficar com a agenda cheia. Porque, além de tudo, a gente pensa, eu preciso... acho que são tantas camadas na nossa cabeça. Tipo assim, às vezes a gente quer dar o exemplo de que a gente trabalha, de que a gente está realizado profissionalmente, a gente quer ter uma boa renda. E aí, só que as coisas são conflituosas, né, Ana? Por isso que, assim, eu não sou machista, você me conhece. Mas eu acho que, assim, homem e mulher é totalmente diferente. Não tem como você falar assim... eu vou colocar igualdade na medicina entre homens e mulheres. Você já começa perdendo pelo fato de... uma semana você fica menstruado. Na outra semana você tem variação hormonal. Então você tem... uma maior parte do tempo você está lidando com algumas coisas. E gestação, licença maternidade. Exatamente. Não, inclusive, não sei se quando você era residente teve alguém que engravidou. Assim, a mulher é crucificada se ela engravida na residência. Como assim você engravidou? Peraí, como assim eu não engravidei? Porque eu sou uma mulher em idade fértil, né? Se não é o contrário. Exatamente. Só que hoje, acho que está tendo um movimento de conscientização, com certeza, de valorização da mulher como um todo e não como só profissional. Acho que a gente teve uma época na medicina que assim, só os homens praticamente faziam cirurgião, então era só homem. E isso na década de 70 começou a mudar, as mulheres começaram a fazer medicina. Hoje tem muita mulher, ganhar espaço, foi bem interessante. Só que aí o pêndulo da vida, né? Sempre acontece isso. Você sai de um ponto e corre para o outro, né? O equilíbrio ali, você vai embora. E aí você foi para o outro ponto em que a mulher começou a trabalhar igual ao homem, a fazer tudo. E ainda dá conta de tudo. É o que está acontecendo. Várias colegas médicas nossas... famosa. Sobrecarga, porque várias médicas nossas têm filhos com 40, 39, 42. Por quê? Porque a carreira de medicina é longa, né? E aí, quando você chega, você tem filho, você fala assim, não, peraí, mas aí eu tenho que ter tempo agora para conciliar com a maternidade. E não adianta, maternidade chama maternidade, não é paternidade, é diferente. O cuidado com a prole, ele vem do mamífero materno. A gente tenta... É instintiva a diferença, né? Inclusive, a culpa é instintiva. Exatamente. Então, você vai trabalhar com agenda de domingo a domingo, você não tinha filho na época. Né? É isso que eu vou acrescentar. O homem, se ele ficar com essa agenda de domingo a domingo, tendo filho ou não, ele vai continuar com a agenda de domingo a domingo. E assim, nós não estamos falando de boa parcela de pais que a gente tem que não são de fato presentes. A gente está falando... trazendo aqui pais presentes, pais participativos, pais que dividem o cuidado. E ainda assim, o peso sobre eles, de certa forma, é diferente, né? Isso que é legal esse projeto seu. Porque você resgata não só para o paciente, que o objetivo sempre é o paciente, ter um melhor atendimento possível, mas você também está resgatando essas mulheres. Deixa eu te falar, dá para você ser, quando você for se apresentar,
Dá pra você ser mãe, casada e médica. E não médica com tudo Exatamente. abaixo, né? Primeiro vem você e depois vem medicina. E as nossas alunas, elas chegam, assim, porque quando a gente é nova, a gente dá conta. Outro dia eu contei pra nossa equipe, quando eu tava no R1, a cama que a gente dormia tinha um buraco. O estrado tinha um buraco, a gente dormia naquele buraco. E aí era tudo bem, acordava no outro dia ótima, 20 e poucos anos. Só que o tempo Coluna vai... é boa. Coluna boa. Agora, uma noite meio torta, você já acorda toda empenada, né? Só que o tempo vai passando. E as nossas alunas, a média de idade é por volta de 45 anos, né? E elas chegam nessa idade assim, Ana, Lilian, eu tô exausta. A palavra que elas mais usam é exausta. Eu não aguento mais isso, né? Porque a longo prazo isso vai ficando muito pesado, vai acumulando mesmo, né? É porque, assim, é legal a mulher médica, assim, a médica. Porque, assim, você pensa que ela fez a faculdade, ela enfrentou um monte de... Assim, ela deixou a maternidade para o último minuto. Então, assim, eu admiro vocês, assim, porque eu sei que é difícil e sei que pra gente é muito mais fácil. Não estou desvalorizando os homens, não. Claro. Mas é porque é muito mais complexo. Tem muito mais coisa envolvida. Então, quando vocês chegam nesse ponto de ter carreira, tudo, e vem a maternidade, aí você deixa a maternidade de lado, vem a culpa, nunca descansa. Porque enquanto você está trabalhando, você está com a sua mente preocupada com os filhos. meninos. E aí depois, quando você chega com os 45, os meninos às vezes já estão um pouco uma certa independência, e você fala assim, não, isso nunca vai acabar? Porque E não vai acabar. a gente tem que ter cuidado pro adiar a felicidade, de usar o presente como um degrau pro futuro. Que nunca chega. Nunca chega. Que a gente faz isso, né? Você fala assim, vou ser feliz quando passar no vestibular. Eu vou ser feliz quando entrar na faculdade. Eu vou ser feliz quando terminar a residência. Eu vou ser feliz quando meus filhos crescer. Peraí, a vida tá passando aí e você tá deixando de viver, né? Exatamente. Porque a felicidade é presente, não um degrau pro futuro. Porque quando você chegar no futuro, ele vai ser um presente novo. Então, se você não viver, você não vai ser feliz nunca. E quando você chega nos 45 anos, igual esse exemplo que você deu, e você olha para trás e fala assim, já perdi, já passou. A metade da vida. E agora? Será que eu vou conseguir, daqui para frente, reestruturar minha carreira? Isso é muito complexo, né? Você já está acostumado a fazer o que você faz há anos. Você tem a coragem de falar assim, não, agora eu vou mudar. Não é coragem. É porque a dor já está tão grande. Exatamente. A exaustão chegou que a doutora Ana, que veio aqui no podcast, ela falou, a mulher só descansa no feminino. Ela não descansa guerreando. Ela só descansa quando ela é cuidada, quando ela fala assim, não, agora eu estou em casa, no meu ambiente, eu posso me relaxar, desarmar, de certa os meus forma. filhos me amam, meu marido me ama. Isso é o descanso da mulher. E ela só descansa nesse feminino. Eu achei interessantíssimo isso. E eu acho que é um pouco de verdade mesmo. Com certeza. Porque ela fica muito mais exausta do que a gente, por exemplo. Às vezes os pacientes, as pessoas me perguntam, não, mas você não fica cansado de acordar cedo, operar o dia inteiro? Eu não fico, até porque minha esposa deixa o lar bem estabilizado. Isso para mim é o suficiente. Agora, se eu fosse mãe, certamente eu ia falar assim, nossa, minha filha tem casa. Eu não tô vendo ela crescer. E acordou à noite, chamou a mamãe, né? A gente não dorme bem, né? Exatamente. É bem diferente, né? E assim, o maior propósito de Deus para a nossa vida é a família. É a família. Então, o homem e a mulher têm a função diferente ali no lar. E o sistema na medicina, ele não foi preparado para essa mulher crescer profissionalmente, ganhar dinheiro e ainda conseguir manter, né, o que a gente precisa manter ali na nossa casa. A gente é a estrutura, não adianta. O marido, se ele chega um pouco, né? O dia não foi ruim, ele vai pro quarto, resolve, no outro dia acorda bem. Se a gente chega mal, a casa toda fica mal. A gente desestabiliza todo mundo, o marido, humor, criança, muda tudo. Né? Então, é muito importante a gente entender essa função mesmo da gente, assim, como família, como mulheres dentro de casa. E o sistema, existe essa crença de que a gente tem que dar conta de tudo, que homem e mulher são iguais, e não é. Né? Fisiologicamente mesmo, a gente não é igual. O hormônio, o homem é muito mais forte mesmo, né? Então, isso pesa muito para nós mulheres. Com certeza. Não, eu fico ouvindo aqui, fico super me identificando. E feliz que estou tentando mudar a minha existe realidade. Uma opção, um caminho, né? Exatamente. Esses dias para trás eu até coloquei lá, dei meu último plantão noturno. E aí eu acho que é interessante também, porque igual você estava falando dessas questões das fases da vida,
dar plantão sempre foi uma coisa que eu gostei. Pra mim era prazeroso estar no plantão também. Mas chega um ponto... O impacto que você fala. É muito gostoso. Tem aquela adrenalina, tem aquele negócio de você conseguir fazer um bem naquela hora. No meu caso, tipo assim, ver uma vida chegando, uma criança nascendo. É lindo, gente. Às vezes um caso que você não vai ver no consultório, Exatamente. Né? E eu acho que, de fato... Todos esses anos que eu passei muito tempo dedicando boa parte das minhas horas ao cuidado dos meus pacientes do SUS me fortaleceram, me fizeram uma médica e uma pessoa melhor. Mas vai chegando um ponto que, por exemplo, os meus plantões noturnos passaram a não ser tão prazerosos para mim. Começou a me doer muito mais não colocar meus filhos para dormir, não acordar com eles no dia seguinte. E aí, talvez se eu persistisse nesses plantões noturnos, eu não fosse uma médica tão boa para aqueles pacientes que estavam ali. Porque eu já não estava mais naquele momento. Seu coração não estava ali. Meu coração não estava ali. Eu estava querendo acordar com os né? meninos, eu estava querendo ler a minha história antes de dormir, sabe? Eu queria no dia seguinte estar bem e acordar sem estar exausta para poder aproveitar o restante do dia com eles. Então, eu acho que isso também são fases, assim. A gente tem que entender e se preparar para viver elas, né? Enfim. Vou aproveitar esse gancho da Joana, porque você tem um outro trabalho magnífico também, que é o Gravidez Blindada. Blindadas. Sensacional esse nome. O Gravidez Blindada é um projeto mais antigo, desde 2021 que eu tenho ele, né? Então, assim, as pacientes, uma parcela pequena dos pacientes conseguem chegar até nós, né? Pelo preço, pela localização geográfica mesmo, né? Hoje no Instagram a gente fala com o mundo e muita gente não consegue chegar até nós. Então, eu resolvi criar o Gravidez Blindada com o objetivo de ajudar qualquer grávida em qualquer lugar. Tenho alunas de fora do país a terem uma gravidez tranquila. E eu só acho que elas conseguem ter essa gravidez tranquila através do conhecimento, né? Então, eu trago muito a responsabilidade para a mãe. Eu falo, ninguém vai cuidar melhor do seu filho do que você. Pode ser o melhor médico do mundo, mas não é o filho dele, né? Então, você tem que ter o conhecimento. Então, é um curso para grávidas. Tem o Tentante Blindado também, que é para tentantes. Ah, legal. Um curso que o objetivo nunca foi ganhar dinheiro, assim, porque é um curso muito barato, um ticket muito baixo mesmo, mas para alcançar o maior número de grávidas em qualquer lugar para ajudar, especialmente essas mulheres que não estão nos grandes centros, que não conseguem chegar até nós, né? E é um projeto que eu me orgulho muito também. Você dá dicas, assim, de o medicamento, ácido fólico... A gente não pode prescrever, né? Mas, assim, fala qual a importância do ácido fólico, que previne, fala de todas as fases da gestação, as doenças que podem acontecer ou não, sobre os ultrassons. O que você deve esperar de cada ultrassom? O que esperar de cada ultrassom. De cada exame que você fizer. De cada exame. Então, tem checklist, assim, todos os exames que você deve fazer, porque a gente sabe que tem muito médico que acha que não é importante, o morfológico é bobagem, o ecocardiograma fetal é bobagem, não precisa, né? Então, assim, o checklist de todos os exames que são importantes, e ela consegue cobrar do médico, né? Muitos não gostam quando elas cobram, mas elas têm esse empoderamento mesmo, não gosto muito dessa palavra, mas tem o empoderamento delas terem o conhecimento e conseguirem proteger os filhos dela desde o útero. É isso, assim, para igual você falou, para este grande público, o melhor que a gente pode fazer é levar informação de qualidade para que ela possa procurar e conversar com o médico que estiver dando assistência para ela saber o que de fato ela precisa para proteger aquele bebê, né? Então, eu acho que é isso, assim. É muito legal poder levar informação para essa pessoa conseguir ter uma gestação que ela consegue saber isso que você falou. Ela sabe o que ela tem que esperar e aí ela vai conseguir identificar quando alguma coisa não estiver bem. Então, e a gente vê assim... Fica uma coisa mais ativa, né? A gente vê tantos desfechos desfavoráveis, né? Que poderiam ter sido prevenidos com informação. Exatamente. Às vezes uma coisa básica, um rastreamento de pré-eclâmpsia. Exatamente. Né? Uma coisa assim que a paciente não sabe. Você consegue, se ela tiver essa busca ativa, porque ela tem um conhecimento, ela vai evitar... Exatamente. A gente assume muito a responsabilidade pelos nossos filhos na hora que a gente leva eles para casa. Então, tô levando aquele pacotinho, ai meu Deus, agora eu tenho que cuidar. Não é agora que a gente tem que cuidar. Desde o tentante. A gente tem que cuidar desde o tentante, né? Eu falava com meu marido, quando eu estava grávida, eu tomava aquele tanto de vitamina, eu falava assim, nossa, é desleal a competição desde a gravidez, desde as tentativas. Sim. A gente tá ali, o bebê tomando vitamina e tudo, depois nasce, a gente estimula e faz tudo.
é muito desleal a competição com quem não consegue proporcionar isso, né? E a gente não consegue mesmo proporcionar para todo mundo, mas a gente tenta levar o conhecimento. Né? Exatamente. O conhecimento, isso em tudo, né? Em todas as áreas, né? Ele tenta deixar mais homogêneo mesmo essa competição que você disse, né? E assim, infelizmente, a gente tem uma formação muito desigual de médicos no nosso país, né? Então, essa paciente que está com aquela informação em mãos, ela até aquele momento não sabe qual é o real conhecimento. Talvez o médico não saiba o que de fato ela precisa. Então, ela consegue, tipo, olha, isso daqui. E aí, se for um médico que está aberto a receber informação também, ela está ajudando até o próprio médico, né? Eu já tive médicos que me falaram que compraram o curso médica de PSF, que compram o curso para saber como é que é, né? Para aprender né? alguma coisa. Porque assim, diferente. Você é obstetra. Você faz ultrassons obstétricos. Isso. Então, sim, eu acho que quem faz ultrassom, não sei, posso estar errado, mas consegue ter uma ideia dessa gestação como um todo, desde o início, porque lá do saco uterino, lá com o embriãozinho, até o final. Então, você tem essa ideia, essa cadeia na sua cabeça, né? E considerando isso, qual que é, na sua prática clínica, foi o paciente que mais te tocou, assim, que você falou assim, nossa, você foi fazer ultrassom feliz, sou a Ana, doutora Ana, casada, e você foi fazer ultrassom, falou, nossa, paciente lá feliz e você achou alguma alteração. Tem algum caso, assim? Tem. Eu estava grávida, eu falo que eu atraí muita paciente com exame alterado na gravidez. Então, eu estava grávida de 8 semanas e veio um casal do interior muito simples. Foi a patroa da paciente que pagou para eles virem, fazerem o exame, porque no interior tinha visto alguma alteração, que não sabia ao certo o que era. Chegaram super felizes, 12 semanas. O pai falou assim pra mim, eu não me esqueço, doutor, ele vai ser jogador de futebol. Aí eu, então você lembra de mim. Quando ele ficar famoso, lembra de mim, hein? Aí, beleza, fui fazer o exame. Na hora que eu comecei, já era um bebê com anencefalia. Nossa! E eu grávida. Anencefalia, pra quem não sabe, é que não tem o cérebro. Exatamente. Então não vai pra frente. A gravidez deles até foi, nasceu, viveu algumas horas, né? E eu ali grávida, eles super empolgados, eles achavam que era alguma coisinha, uma alteraçãozinha, né? Eles não tinham essa dimensão desse exame do interior. Então, eu precisava dar a notícia para eles. Eu grávida, sem saber ainda, meu bebezinho tinha 8 semanas, então eu não sabia se o meu não tinha também anencefalia. Uma identificação. Uma identificação. Uma das poucas pacientes, eu sou assim, meio durona, uma das poucas pacientes que eu chorei junto, assim, na hora de ir embora eu chorei. E depois, eu não tinha contado no Instagram para ninguém ainda da gravidez. Quando eu contei, ela falou assim, nossa, doutora, agora eu entendi, né? Por que você chorou, por que foi daquele jeito o acolhimento, porque eu estava grávida também. E aí, nesse dia, eu liguei pro meu marido e falei, me busca aqui, porque eu não dou conta de ir para casa, assim. Foi um dia que realmente mexeu muito comigo, porque na gravidez a gente fica muito sensível, né? A gente se coloca mais no lugar. Inclusive, eu acho que a gente, assim, da ginecologia, da obstetrícia, a gente muda muito depois que a gente se torna Nossa, mãe. completamente, assim. A forma como a gente enxerga a nossa paciente grávida, depois de você ter passado por uma gestação, os homens que me desculpem, mas eu acho que toda obstetra tinha que ter filho, tinha que passar por uma gravidez, tinha que passar pela experiência de um parto. De fato, né? É uma coisa que, assim, gravidez sem romantizar, porque tem todos os desafios, os desconfortos, mas é uma coisa que não tem outra explicação a não ser uma coisa divina mesmo, porque não tem lógica, tipo, a transformação que é, né? A viver que não... Então, de fato... E o outro paciente que mudou a minha vida também foi o meu filho. Eu fazia alguns ultrassons com um colega, mas eu olhava meu bebê sempre no ultrassom. E aí, quando a gente faz ultrassom, então vem uma paciente ali com 5 semanas, saquinho gestacional, depois volta com 9, com 12. Você vai vendo que está crescendo, mas não é uma coisa assim que você vê tão direitinho, né? E o meu bebê eu olhava todos os dias, na verdade. E aí, eu vi assim, um dia ele era só um grãozinho. Depois ele tinha um pedacinho de bracinho. Você foi vendo? Depois, todo dia. Depois vinha o bracinho todo. Então, você falou que é uma coisa divina, só pode ser uma coisa de Deus, sabe? Não é um monte de célula. Não tem como ser só a evolução da espécie. É uma coisa de Deus mesmo. E eu fui acompanhando, assim, eu falava, um dia tem um bracinho, um cotoquinho de braço, no outro dia tem um cotovelinho, o bracinho. Que legal. É uma coisa sensacional. Mudou muito a minha relação com Deus, minha relação com as minhas pacientes. Então, eu acho que ninguém nunca teve essa experiência na vida, né? De ver seu
embriãozinho É quase que vê crescendo. célula por célula sendo... Todos os dias. Que E é uma legal. coisa que muitos pacientes acham que o ultrassom faz mal, né? É. Que tem radiação. Então eu olhava todos os dias, não faz Não faz mal. mal. Tá tudo certo. Que legal. Uhum. Deve ter sido uma experiência Foi. incrível pra você, Foi. né? Eu amei ficar grávida. Amei, assim. Eu falo com meu marido que se eu pudesse eu ficava grávida sempre. Porque eu amei, achei uma delícia a gravidez. Eu também Você- adorei ficar Ainda mais que grávida. você conseguiu conciliar, né? Porque consegui. essa mudança sua, pelo que eu entendi, foi antes. Isso. Então eu tava falando da minha sócia, né? Então ela perdeu a infância. Hoje ela corre atrás do prejuízo, mas os meninos têm 18 anos. Aham. É diferente. Eu não. A gente abriu a minha clínica, acho que 1 ano e meio antes do meu filho nascer. Então, assim, fiquei em casa com ele o tempo que eu quis. Voltei muito aos poucos, né? Consigo fazer tudo, levar para a escola, buscar, levar na natação, colocar para dormir. E é isso que eu desejo para as médicas, sabe? Assim, tem gente que quer mais. A nossa geração quer ser mãe mais presente, assim, né? Então, para as médicas que querem isso, que querem ter tempo para os filhos, é isso que a gente proporciona no Mãe de Jaleco. A médica que quer ter mais tempo para ela, para se cuidar, para fazer uma atividade física também, é isso que a gente proporciona. E a mentoria ela é baseada em 3 pilares. O primeiro é mudança de mentalidade. Não tem jeito, não existe essa transformação se a gente não mudar a mentalidade. Não existe. Só um parênteses, em tudo, né? Em tudo. Pra quem quer emagrecer, Tudo. pra quem quer... Tudo. Casamento, qualquer coisa. O primeiro passo é você mudar a sua mente em relação àquilo. E é o cortar mais algumas difícil. crenças, né? E é o mais difícil, porque a gente vem com crenças. Então, assim, médico que aparece no Instagram é picareta. Uhum. Essa é uma crença que a gente Não, escuta. eu tinha essa crença. Né? A Eu gente custei escuta ir isso. pro Instagram. Então, não pode aparecer, não pode virar blogueira. E, de fato, não é o que a gente ensina. A gente não ensina as médicas a virarem blogueiras. A gente ensina a se posicionarem de forma séria no Instagram. A gente produz um marketing de conteúdo que ajuda o seguidor. Então, grande parte dos seguidores... Hoje eu tenho 400 mil seguidores. Nossa, A quase maioria- meio milhão de quase pessoas meio milhão. seguindo. Em 5 anos. A Joana falou, nossa, de repente, foram 5 anos. Mas aí logo eu corrigi, de repente não, as pessoas não veem o caminho, né? vê São só 5 Mas é anos. que como eu conheci a Ana antes de Instagram, na hora que você olha assim, gente, olha o tamanho que ela ficou, muito legal. Exatamente. E assim, a maioria dessas seguidoras, elas não vão comprar os meus cursos, então eu tenho 6.500 alunas dos cursos para grávidas e tentantes. Então, de 400 mil, 6.500. Na clínica, a gente tem por volta de 5.500 pacientes nesses últimos anos. Então, a grande maioria não vai ser nossa paciente, não vai ser aluna. Mas o que a gente produz de conteúdo ajuda essas né? 400 mil mulheres. É o poder Legal. do conhecimento, É o poder do da informação conhecimento. que a gente estava falando, né? Exatamente. E aí entra essa questão. Ah, o médico não pode ser blogueiro, não, você vai no Instagram. Eu não escolheria um médico por causa de Instagram. Uhum. E quando eu entrei no Instagram, isso tem muitos anos, até minha esposa que me ajudou nisso, ela falou assim, se você não entrar, nem sei se ela lembra disso, mas ela falou assim, se você não entrar e se posicionar, o que você disse que os médicos picaretas estão no Instagram, você vai deixar eles dominarem o Instagram Eles e vão vão deixar pegar e eles vão seus dominar a pacientes. narrativa. É. E vão dominar a narrativa. Que é o que acontece muito, né? Porque se os médicos bons não falarem assim, não, o Instagram é uma ferramenta atual, o Instagram, ele dissemina conhecimento e ele é capaz de mudar a vida das pessoas para o bem e assumir o Instagram. Quem não tem esse pensamento, quem tem um pensamento só de criar polêmica e gerar desconforto para poder vender, essa narrativa vai dominar sobre a sua. Então, os bons médicos, eles têm que ir. se É o posicionar. contrário. É o Em contrário. desserviço, você não se posiciona. É porque, tipo assim, o médico que não tá fazendo ali um trabalho baseado em evidência, que realmente o que importa pra ele é o cuidado com o outro, ele não vai deixar de postar e de trazer as narrativas, assim, duvidosas dele, porque você não tá falando, Exatamente. né? Então, assim, se você não falar, ele vai continuar falando, e aí você tá prejudicando o seu paciente que só tem aquela narrativa pra escutar. Só escuta aquilo. Ele não tem a sua, que você tá trazendo ali com embasamento, com conhecimento, com uma boa intenção, né? Eu arrisco falar que é uma omissão. É, Os bons médicos que não estão no Instagram e divulgando bons conhecimentos, eles estão sendo omissos Concordo. nesse ponto. concordo. Porque hoje o mundo é esse, não tem jeito. Então, a população merece, inclusive, ter acesso a bom conhecimento. Né? Com certeza.
E aí, né, então o primeiro pilar é a mudança de mentalidade. O segundo é o posicionamento no Instagram. E são 3 pilares, a gente fala que tem exatamente o mesmo tamanho, eles têm a mesma importância. Não adianta você mudar a sua mentalidade e ficar trancada no seu consultório e não aparecer para ninguém, né? Ou você ter um Instagram maravilhoso e continuar com aquela mentalidade escassa. Então, o posicionamento no Instagram, ele é fundamental de forma ética, de forma respeitosa, né? Ajudando o seguidor, mas ele é fundamental. Hoje, 95% das minhas pacientes vêm do Instagram. Então, assim, a minha renda, tanto dos cursos quanto da clínica, são do Instagram, né? Muito mais que Google, muito mais que, né? Então, é muito importante esse posicionamento mesmo. Eu estou no Instagram há 5 anos, as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando, né? E eu falo para as nossas alunas, né? O que a gente aprendeu, eu e a Lilian ali, errando, acertando, né? Quando a gente começa, a gente não sabe bem como fazer, a gente ensina para elas de forma mastigada. Tá aqui, ó, é isso aqui que dá certo, você vai e faz. Então, o que a gente conseguiu em 1 ano e meio, que foi abrir nossa clínica, nós temos alunas conseguindo com muito menos tempo, porque já recebe a coisa mais mastigada, né? E o terceiro pilar é o atendimento de excelência. Não adianta, e não porque o primeiro é mais importante, eles são iguais. Porque não adianta você ter tudo isso, querer ganhar dinheiro, ter uma mentalidade muito próspera, aparecer no Instagram, e aí quando o paciente chega no seu consultório, ele fala, nossa, mas não é aquilo, né? Cadê aquele médico que eu estava vendo no Instagram? Não é? Então, o atendimento de excelência é muito mais do que você só atender bem, ser bom tecnicamente. É desde como a sua secretária fala com o paciente, como que ela responde no WhatsApp, como que a secretária recebe o paciente. Sabe aquela secretária que você chega e ela fala assim, bom dia, pode sentar? Isso é inaceitável para um paciente, né? Para qualquer paciente, mas especialmente para um paciente particular que tem essa demanda mais do atendimento de excelência, né? Então, treinamento da secretária, a gente ensina no curso. Como a gente prepara o ambiente para receber o paciente, né? Toda a forma de atender, o pós-atendimento. Cuidado, Tudo isso, todo o cuidado, carinho, né? Todo né? o cuidado, exatamente. Eu gosto de carinho. Como a gente gostaria de ser atendido. E a gente fica chato. Depois que você começa a viver nesse mundo do atendimento de excelência, fica chato. Você vai numa consulta, também. você fica reparando em tudo. Ai, essa secretária, é o jeito que ela me atendeu. Porque a gente quer aquilo que a gente proporciona para o paciente, a gente quer receber também. Né? É verdade. Eu tô muito feliz de ter você aqui, viu, Que Ana? bom, eu Aprendi também, demais. muito. É uma pena, que eu acho que esses podcasts tinham que durar mais, né? A gente fica assim numa sinuca de bico, né? Tipo assim, eu tenho tanta coisa pra falar ainda ao mesmo tempo, né? Mas enfim, eu acho que a gente trouxe aqui uma conversa que é muito importante, assim, né? Eu acho que nós, médicas, tenho certeza que várias das médicas que vão estar nos ouvindo vão se identificar muito com essa certeza. realidade. E acho que é importante também, às vezes, para o paciente ouvir esse outro lado, né? Porque culturalmente o paciente enxerga o médico como alguém que tem que fazer aquilo por ele, né? Mas tem um super-herói mesmo. Tem um outro lado do médico humano, né? Daquela questão, assim, é muito impressionante. Mas a gente não pode passar mal. Se eu passar mal, como é que eu vou desmarcar minha vida porque eu passei mal? Eu passei mal, eu tenho que ir pro plantão de qualquer jeito, sabe? Então, acho que é importante a gente desmistificar esse heroísmo do médico pro paciente ver e para ele também entender por que é tão importante tanto eu valorizar o atendimento que eu vou dar para ele, quanto ele valorizar o atendimento que eu estou dando, né? E às vezes o paciente enxerga também como um vilão o médico. Sim. Ele só quer ganhar dinheiro, ele não quer nem olha na minha cara, ele só tá aqui porque ele tá, né, porque ele vai ganhar dinheiro. Não, né, a gente tem, lógico que a gente não vai viver desse sacerdócio, mas todo mundo escolheu a medicina porque sonhava com uma medicina, né, em cuidar das pessoas, em prestar um atendimento, todo mundo, ninguém fala que quer ser médico quando é criança porque, eu vou ganhar dinheiro, não é? A gente quer cuidar das pessoas, né? E muitos de nós, especialmente nós mulheres, a gente acaba se distanciando dessa medicina dos sonhos. Né? A gente se imaginava num consultório, atendendo com calma. De repente, a gente está igual doida, descabelada, correndo no plantão para lá e para cá. Não era isso que a gente sonhava. Eu operei uma médica, só para finalizar. Eu sei que a gente já chegou no nosso tempo. Posso falar essa história? Pode, com certeza. Eu operei uma médica e ela vai se identificar com essa história. Mas ela operava muito, trabalhava muito, é uma cirurgia super bem sucedida. E quando a filha dela fez 12 anos, almoço em casa, ela perguntou assim, filha, você já está pensando o que você vai fazer e tal?
Aí eu falei assim, não sei, mamãe, o que eu quero ser quando eu crescer. Vestibular, 5 anos ainda, né? Mas eu sei o que eu não quero. Aí, sim, e ela tava toda crente que ela queria ser médica. Ela falou assim, eu não quero ser médica. Ela falou assim, ela gelou. Ela falou assim, mas por quê? Porque você nunca tá em casa. Eu não te vejo. Eu sinto muito a sua falta. Isso acaba com a gente. Porque quando eu tiver uma filha, eu vou querer ficar com ela. E eu não quero ter a vida que você tem. Ela falou assim, não, eu achei que eu estava dando um exemplo. Que eu achei que como a renda dela é maior da família, então assim, ela dá vontade de falar assim, você só tá na escola que você tá, porque eu trabalho assim. Você só viaja para onde você viaja, você só conhece os países que você conhece porque eu trabalhei muito. Mas no final, isso tudo para ela é secundário. É secundário. O primário, que é a presença, que é o que pesou, inclusive, na decisão dela não querer ser médica, foi: você não estava presente, né? Então, você imagina o tanto que isso é impactante. Nossa, coitada. Claro que a gente quer dar tudo para os nossos filhos, né? E ter dinheiro para proporcionar tudo. Mas para eles não importa quanto a gente ganha, né? Não importa. É aquela história, né? Você pode dar um brinquedo lá de, tipo, sei lá, R$500 num brinquedo, a criança vai ficar brincando com a caixa dele. Exatamente. Muito bom. E uma coisa que eu sempre tento, assim, pro meu filho, a mamãe vai trabalhar agora, mas por quê? Por quê? Porque eu vou cuidar das grávidas. As grávidas precisam, a mamãe ama o trabalho. Nunca eu falo assim, porque eu preciso do dinheiro. Porque eu preciso ir lá para trazer dinheiro para comprar comida, né? Porque a gente tenta... Não, porque eu amo meu trabalho, é importante, depois eu volto para ficar com você. Eu fico feliz no trabalho também, mas não se preocupe, porque eu vou voltar. Vou fazer a diferença na vida das pessoas, né? Exatamente. Que é o propósito que todos nós temos que ter na vida, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente tem que fazer diferença. Senão, para que a gente está aqui? Se não é para um fazer diferença na vida do outro. Exatamente. Muito obrigado, Obrigada doutora a vocês. Obrigada, Ana. Gente. Foi uma delícia conversar com você. Foi uma delícia te reencontrar tantos Não é? anos depois, É verdade. né, Joana? E te conhecer também, viu, Gustavo? Prazer todo meu. Bom, então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E o episódio já está no ar, então pode lá acessar a plataforma, o link está ali, e tenho certeza que assim como eu e a Joana amamos conversar com a doutora Ana, vocês também vão gostar bastante. É isso aí. Beijos, até a próxima. Até a próxima.